A grande maioria de nós concorda que educação é, sem sombra de dúvida, a coisa mais vital para o futuro de uma criança, sabe? Com certeza, acho que ninguém questiona isso. Pois é. Mas e se eu disser que, exatamente por ser uma coisa tão vital, a conclusão lógica seria que o governo não deveria chegar nem perto dela? Nossa, é uma premissa que soa quase absurda para muita gente hoje em dia. A reação instintiva da maioria é pensar, tipo, se a educação é essencial, o Estado tem que ser o grande administrador disso, né? Exato. Mas essa provocação é justamente a base de um dos debates mais intensos que a gente tem. E no nosso Mergulho Profundo de hoje, vamos analisar o sistema educacional e essa eterna queda de braço entre o controle do governo e a escolha do livre mercado. É um prato cheio, né? O material que a gente tem na mesa hoje é muito rico. Demais! Nós estamos extraindo a essência de um episódio clássico da série Livre para Escolher. A ideia é focar uma pergunta bem direta. O que há de errado com as escolas? Aham. E temos fontes de peso aí, argumentos contundentes de economistas de livre mercado como o Milton Friedman, o David Friedman e o Gordon Tullock. Sim, mas o material também traz os alertas e o contraponto bem estruturado do educador Henry Levin. E antes da gente pular de cabeça, eu preciso deixar um aviso de imparcialidade muito claro para quem acompanha a gente. Importante reforçar isso. Nosso objetivo aqui não é tomar partido. Nós não estamos endossando a visão de mercado, nem defendendo o controle estatal, tá? A missão é relatar as ideias dessas fontes de forma transparente para que quem está ouvindo possa tirar as próprias conclusões. É um exercício focado em entender como essas filosofias operam, né? Não só na teoria, mas lá na prática, no dia a dia das famílias. Certo, vamos desvendar isso. A premissa do Friedman, como eu falei, começa questionando o próprio papel do Estado. Tem uma analogia do David Friedman, o filho do Milton, que é, bem curiosa. Ah, dos Correios, né? Essa mesma. Ele diz que, quando o governo cuida dos Correios, algumas cartas se perdem. Mas quando o governo cuida das escolas, o resultado é que algumas crianças simplesmente nunca aprendem a ler. E o custo humano disso é brutal. Ele até brinca que preferiria tirar o governo das duas coisas. Sim, mas que se fosse forçado a escolher, ele deixaria o governo só com as cartas. A lógica é que o custo de uma falha do Estado na educação é, inaceitável demais. E o que é fascinante aqui é como as fontes expandem essa lógica. Eles desafiam aquela ideia de que se uma coisa é vital, tem que ser do governo. O argumento vai muito além. Como assim? Pensa na comida. A comida é a necessidade humana mais básica de todas, né? Se a gente seguir a lógica de que coisas importantes precisam do Estado, então a primeira coisa que o governo devia administrar seriam os supermercados e as fazendas. O que historicamente nunca deu muito certo. Pois é. O material cita o extremo disso. Na década de 1930, quando a Rússia do Stalin coletivizou a agricultura, eles tiraram o controle do mercado livre e milhões de ucranianos morreram de fome. Caramba! É um exemplo pesado, mas mostra que planejadores centrais, num escritório, não conseguem responder à demanda real com a mesma eficiência que uma rede descentralizada. A centralização falhou na entrega da coisa mais básica possível. Tem até uma anedota nas fontes que ilustra bem essa ironia, sabe? O Milton Friedman conta de uma conversa com os estudantes tchecos, lá em Viena. Ah, sim. Logo quando eles tentavam sair do comunismo, né? Exatamente. E esses estudantes falavam que queriam um livre mercado para bens comuns, coisas supérfluas. Mas eles acreditavam piamente que o governo devia controlar os preços de itens essenciais como pão e leite. Para garantir que ninguém ficasse sem, na cabeça deles. Exato. E a resposta do Friedman foi bem na ferida. Ele falou que, se o livre mercado é mais eficiente para bens em geral, então é ainda mais importante usar o mercado para coisas essenciais. Você não joga o que é vital num sistema burocrático, né? A lógica é que o pão e o leite precisam da máxima eficiência possível. Mas, olha, eu preciso testar isso com uma analogia. Porque aplicar a lógica do mercado para comida é muito fácil. Se eu vou num restaurante, e a comida é ruim, eu não volto. A reputação cai e o lugar fecha. O mercado se ajusta na hora. Só que a educação não é um prato de comida, né? É um processo formativo longo. Pode durar 12 anos. Será que aplicar essa lógica de
escolher um restaurante funciona para algo tão complexo quanto o desenvolvimento cognitivo de uma criança? O que é fascinante aqui é como Friedman conecta isso tudo. Ele não separa a economia da sociologia. Para ele, a liberdade política exige a liberdade econômica. Explica melhor. Pensa no restaurante. O que faz o restaurante melhorar é o poder de saída do cliente, certo? O poder de levar o dinheiro para outro lugar. Na educação pública tradicional, o dinheiro do imposto vai direto para a escola, não importa o resultado. Ah, entendi. A escola recebe a verba, quer ensine bem, quer não. Exato. Se os pais não têm a liberdade econômica de tirar o filho dali e levar o dinheiro para outra escola, a instituição não sofre impacto nenhum. O cliente vira prisioneiro e a escola perde, o incentivo para melhorar. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque o material tira a gente dessa teoria toda e joga direto para a realidade das ruas. A gente vê isso acontecendo na prática. E as descrições não são nada animadoras, né? Longe disso. Pega o caso da Hyde Park High School lá em Boston. O cenário relatado na fonte parece quase um presídio. Janelas quebradas, detectores de metal na porta, guardas armados andando nos corredores. Um clima de hostilidade total. Os professores estão desmotivados, os alunos não querem estar ali e os pais estão furiosos. Sim, tem o relato da Ava Bell, uma mãe da comunidade. Ela fala abertamente que se sente roubada. Ela trabalha, paga os impostos pesados, mas a escola não entrega o básico para o futuro da filha dela. E como ela não tem dinheiro sobrando para pagar uma escola particular por fora, ela fica totalmente presa no sistema. É a consumidora cativa perfeita. E a grande ironia que as fontes apontam é que o sistema público foi desenhado, em tese, para garantir que as crianças mais pobres aprendessem. Mas, na prática, o monopólio só castiga quem não tem dinheiro para fugir dele. Porque se você olhar para uma escola de um subúrbio rico, também perto de Boston, tipo a Weston High School, é outro mundo. Completamente diferente, né? Instalações maravilhosas, currículo avançado, professores engajados. E por que isso acontece? Porque lá as famílias têm dinheiro. Elas compram acesso à boa escola quando compram a casa naquele bairro caro. É uma escolha de mercado implícita. Exatamente. Se a escola pública de lá piorar, eles simplesmente mudam o filho para uma particular. Então eles exigem que a prefeitura entregue valor real pelo imposto que pagam. A escola tem que responder a eles. Enquanto quem tem baixa renda não pode simplesmente mudar de CEP, sabe? Mas o material mostra que tem lugares onde a descentralização funciona, mesmo na pobreza. Lembra do caso lá no Bronx? Ah, a escola paroquial São John Chrysostom. Essa. Fica num bairro com muita pobreza em Nova York. É financiada por doações, tipo do Inner City e até de empresários japoneses. E os resultados são assustadores. Assustadores pra cima, né? As crianças de lá estão, em média, 2 séries inteiras à frente dos alunos da escola pública vizinha. 2 séries inteiras. E o mais doido, gastando bem menos por aluno do que o sistema do Estado. Como é que eles explicam isso? O material diz que é pela ausência de burocracia. O controle está na mão dos pais e dos professores. O dinheiro vai direto para a sala de aula. É quase como aquele exemplo histórico de Vermont que citam. Ah, das escolas de uma sala só. Ana, tinha um senso de pertencimento que o sistema gigante de hoje destruiu. O que leva à pergunta óbvia. Se esse modelo enxuto, controlado pela comunidade, gasta menos e ensina mais, por que não é a regra no país todo? E aí as fontes apontam o dedo direto para a burocracia. A história da Harlem Prep é o melhor exemplo disso. Mostra direitinho como a burocracia sufoca quem tenta inovar. Conta para quem está ouvindo, porque é um caso muito emblemático. Era uma storefront school, né? Uma escola numa vitrine de loja, praticamente. Exato. Montada num espaço comercial nos anos 60, com dinheiro privado. A missão deles era pegar os adolescentes que a escola pública já tinha largado de mão. O pessoal que abandonou os estudos. E eles faziam um trabalho incrível. Tinham metodologias bem diferentes e estavam conseguindo mandar esses jovens que eram dados como casos perdidos direto para a faculdade. Só que aí o dinheiro das doações acabou, o Ed Carpenter, que era o diretor, teve que aceitar verba pública para não fechar as portas e abandonar os alunos. E adivinha o que aconteceu no minuto que o governo botou dinheiro lá? A máquina estatal tomou conta de tudo. Imediatamente. A primeira exigência dos burocratas foi padronizar.
O governo não estava nem aí se os alunos estavam aprendendo e indo para a faculdade. Eles queriam saber se o papelório estava em dia. E isso teve um custo altíssimo, né? Eles exigiram que os professores tivessem licenças específicas do Estado. Pois é. Resultado, 30% dos professores da Harlem Prep foram demitidos. Eram os mesmos professores que tinham resgatado aqueles garotos das ruas, mas não tinham o carimbo do governo, então foram para a rua. A escola ainda teve que mudar de prédio, entrar no molde tradicional e perdeu toda a essência. E essa alergia à inovação aparece também no experimento lá em Alum Rock, na Califórnia. O experimento com os vouchers. E é bom a gente explicar rapidinho como isso funciona, né? Claro. Num sistema comum, o orçamento vai para a escola independente do aluno. Com o voucher, o governo dá uma espécie de certificado financeiro na mão dos pais. É o valor da educação do filho. Ou seja, o dinheiro segue a criança. Isso. E lá em Alum Rock, os pais usavam esses vouchers para escolher entre várias mini-escolas públicas com métodos e currículos totalmente diferentes. Isso mexeu na estrutura de incentivos de um jeito louco. Sim, porque de repente a escola precisava convencer o pai de que era a melhor opção. Senão eles iam embora e a escola ficava sem verba. As notas deles deram um salto absurdo. Saíram do 13º para o 2º lugar no distrito. Mas justamente porque tirou o poder dos políticos e dos burocratas e deu na mão dos pais, a coisa foi vista como uma ameaça política. Assim que o período do projeto acabou, o governo encerrou tudo. A escola voltou a ser padrão. O sucesso foi o que matou o projeto. Tem um debate ótimo sobre isso em Ashford, na Inglaterra, relatado nas fontes. Eles estavam discutindo implementar vouchers lá. E o diretor da escola, que era sindicalista, foi totalmente contra. Ele disse que a decisão pedagógica é técnica, que os profissionais treinados sabem o que é melhor, e não os pais. Mas do outro lado, um pai, o Jason Walton, falou algo muito real. Ele disse que quando o ensino é ruim hoje, o professor só diz: azar o seu, a porta é serventia da casa. Para ele, o voucher obrigaria a escola a correr atrás do prejuízo. É o embate purinho entre a visão tecnocrata e a lógica de mercado, sabe? O diretor vê a educação como um procedimento clínico, tipo, você não diz pro cirurgião como operar. Mas eu tenho que fazer o advogado do diabo aqui contra o Friedman. Será que os pais realmente sabem o que é melhor cognitivamente para os filhos? Ou eles vão pela comodidade? É uma preocupação válida. Tipo, o que impede as famílias de escolherem uma escola super fácil, que quase não exige nada, só porque as crianças adoram ficar lá jogando videogame, por exemplo? Essa é exatamente a defesa do burocrata. Mas o Friedman rebate isso focando nos incentivos. Ele admite que, sim, os pais não têm diploma em pedagogia, mas eles são especialistas nos próprios filhos. E eles têm algo que nenhum burocrata tem. Exato. Um interesse inegociável e vital no futuro daquela criança. Um burocrata com 5.000 alunos pode ter boa vontade, mas ele não vai sofrer na própria pele se aquela criança específica falhar. O pai vai. O incentivo familiar compensa a falta de técnica. E para mostrar que empoderar o cliente realmente funciona, as fontes levam a gente para o ensino superior americano. O contraste lá é bem forte, começando pela Dartmouth College, que é particular. Se conectarmos isso ao panorama geral, Dartmouth é o mercado operando na veia, mensalidades caríssimas. O aluno tem que ralar muito. Eles trabalham nos hotéis da faculdade, ligam para ex-alunos pedindo doação, tudo para pagar a conta. O sacrifício é real, e mecanicamente isso gera uma pressão imensa, né? O aluno exige que cada aula valha aquele suor todo. E a faculdade sabe que se vacilar, o aluno sai. O resultado? 95% de taxa de graduação. É muito alto. E aí a gente olha para UCLA, que é uma universidade gigante do estado na Califórnia. Lá o imposto do cidadão subsidia quase tudo para o aluno. Fica baratinho para entrar. E como o custo é baixo, as fontes dizem que o comportamento muda. Muitos tratam a faculdade como um interlúdio social bem agradável antes de virar adulto. Não levam tão a sério. E a métrica mostra isso. A taxa de graduação lá despenca para casa dos 50%. Metade entra e sai sem diploma. E o Friedman faz uma crítica moral pesadíssima sobre isso. Ele acha inaceitável pegar imposto do trabalhador mais humilde, que às vezes o filho nem vai terminar o colégio, para subsidiar esse interlúdio social
de um jovem de classe média alta na UCLA. É uma distorção. Só que a gente não pode esquecer de um detalhe estrutural importante nessa comparação toda do Friedman. Universitários são adultos. Eles estão comprando o próprio serviço. Crianças não compram nada. Os pais decidem por elas. Pois é. E essa transferência abre um precedente perigoso. É por aí que o educador Henry Levin entra rasgando e desconstrói um pouco desse otimismo cego do livre mercado. Se conectarmos isso ao panorama geral, o Levin tem um ponto muito forte. Ele usa o escândalo dos empréstimos federais para as escolas profissionalizantes como prova. Nossa, esse caso é terrível. O governo queria ajudar a população mais pobre a se capacitar, então garantiu o empréstimo. O aluno escolhia a escola privada e o governo bancava. O que o mercado fez na prática? Criou milhares de escolas predatórias da noite para o dia. Ofertavam cursos horríveis, embolsavam dinheiro do governo e largavam o aluno endividado e sem emprego. A inadimplência bateu quase 80%. O Levin usa isso para mostrar que quando o fornecedor sabe que é um terceiro pagando uma conta, no caso o governo por meio de voucher ou empréstimo, a qualidade despenca. Vira só uma corrida para explorar o sistema financeiro. O que nos leva a um embate mais profundo dessas fontes. Porque a escola básica não é só um serviço ou um treino técnico. É a principal ferramenta que a sociedade tem para moldar o convívio coletivo. O Levin argumenta muito isso. Ele fala da coesão social, dos valores democráticos. Ele cita Palo Alto, na Califórnia. A escola pública de lá exige proficiência em língua estrangeira para todo mundo. E ele se orgulha de que nenhuma escola particular do país impõe uma régua tão alta universalmente, porque elas estão muito ocupadas tentando agradar nichos de consumidores. Só que o Friedman não vê isso como uma vitória moral, sabe? Para ele, obrigar todo aluno a aprender uma língua específica é pura arrogância do Estado. O Friedman questionou quem é o burocrata para decidir que francês é mais importante para a vida de um jovem do que uma aula de mecânica ou de programação. Ele acha que o currículo único ignora a diversidade de talentos das pessoas. Mas o Levin mostra que dá para melhorar o sistema público sem jogar ele na mão do mercado. Ele cita a escola Daniel Webster, em São Francisco. Eles descentralizaram a gestão para dentro da escola e as notas decolaram. Sem precisar de voucher ou privatização. E aí o Levin dá o golpe mais duro dele na teoria do Friedman. Ele ataca a base da economia, a figura do tal do consumidor racional. A teoria de mercado assume que todo mundo tem informação, tempo e capacidade cognitiva de escolher a melhor opção, né? Aí o Levin joga uma estatística na cara do leitor. É de doer o coração. Ele menciona que 34% dos bebês nascidos no Hospital Geral de São Francisco eram de mães viciadas em crack. 34%. Como você vai exigir que uma mãe ou uma família destruída pela miséria e pelo vício haja como um consumidor calculista, avaliando o currículo pedagógico para escolher a melhor escola? É uma ilusão. O mercado pressupõe uma igualdade que não existe na base da pirâmide. O Friedman não esconde a cabeça na areia, mas ele inverte a matemática, sabe? Ele reconhece que essas crianças precisam de ajuda. Mas se elas representam, digamos, 5 ou 10% da população, Entendi a lógica. por que aprisionar os outros 95% num sistema engessado e ruim? Para o Friedman, o certo é criar redes de apoio e assistência social só para esses 5% e liberar o resto para o livre mercado. Conflito eterno entre o direito da família e o direito do país. O Levin lembra que o país precisa repassar certos valores para não se autodestruir. E ele solta um dado interessante. As crianças americanas assistiam a 19 horas e meia de TV por semana. No Japão eram 2 horas e meia. Ou seja, largar tudo na mão dos pais não é garantia de excelência intelectual. O medo do Levin é a balcanização da sociedade. Cada bolha aprendendo coisas totalmente diferentes, negando a ciência básica, a ponto das pessoas nem conseguirem mais conversar umas com as outras. Então, o que tudo isso significa para o mundo real? Se, para evitar esse caos total, a gente decidir que o sistema de vouchers só funciona se tiver um teste nacional obrigatório exigido pelo governo, a gente não cria um paradoxo? Como assim? Pensa bem, se toda escola particular tiver que moldar o ensino para passar na provinha oficial do governo, elas não vão perder justamente a inovação e a diversidade que o mercado prometia? Elas virariam clones das escolas públicas. Exatamente. É a famosa armadilha da captura regulatória. O Friedman avisa que a regulação entra como um cavalo de Troia.
Começa com um teste mínimo e logo a burocracia engole tudo de novo. E aí a liberdade de escolha na prática morre. Bom, para a gente recapitular e fechar as ideias das fontes de hoje. A gente está diante de um cabo de guerra enorme. De um lado, a crença absoluta no mercado livre, que diz que a competição é a única coisa que força as escolas a serem eficientes e inovadoras. E do outro lado, o alerta forte de que a educação não é só uma mercadoria, ela é a infraestrutura da sociedade. E que o Estado precisa atuar para garantir uma coesão mínima e proteger aquelas crianças que já nascem sem chance de competir. Entender esses dois lados ajuda muito a ver como a nossa sociedade decide, lá no fundo, distribuir o poder e os recursos. Isso levanta uma questão importante, algo que o Friedman até joga meio por alto no fim do material. É bem radical, na verdade. O que ele diz? Ele questiona se a própria lei da educação compulsória, que obriga os pais a mandarem o filho para a escola, sob pena de prisão até, se isso ainda faz sentido. Ele calcula que, como a educação é supervalorizada hoje, uns 90, 95% iriam para a escola voluntariamente de qualquer jeito. Nossa, ou seja, o Estado mantém uma máquina punitiva e engessada no país inteiro só para policiar uma fração minúscula de pais negligentes e todo o resto sofre junto. Exatamente isso. O que me leva a uma reflexão final, algo para quem está ouvindo ficar pensando. Uma provocação inédita nossa, indo além da época das fontes. Se o Friedman já via esse modelo de prédio físico e obrigatório como algo ultrapassado lá atrás, imagina agora. Com a tecnologia entrando com os dois pés na porta. Exato. No futuro muito próximo, com a inteligência artificial generativa, tutores digitais hiperpersonalizados e a internet criando redes de ensino descentralizadas, talvez o próprio conceito de ir para a escola, entrar num prédio geográfico, se torne obsoleto. A próxima grande ruptura no ensino pode não vir de burocratas ou de vouchers de mercado. Ela pode vir da tecnologia, reescrevendo totalmente as regras do que significa estudar.